Meus irmãos, começar uma obra não é tão difícil. Bem mais difícil é perseverar e terminar uma obra que nos é confiada. Dar início a uma atividade, repito, não é tão difícil assim. Agora, dar continuidade a uma obra, enfrentando todos os problemas, todas as barreiras, todas as dificuldades, e levá-la a bom termo até o final, requer de nós perseverança, determinação, e muitos que começam uma obra não a completam. E a passagem que nós temos diante de nós é um exemplo de uma obra completada. Na verdade, eu já disse alguma coisa semelhante ao que estou dizendo agora, expondo esse livro de Atos, quando o apóstolo Paulo concluiu a sua primeira viagem missionária, retornou a Antioquia e ali prestou o seu relatório no final do capítulo de número 14 deste livro. E a passagem que eu acabei de ler com os irmãos relata exatamente o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e o início da sua terceira e última viagem missionária. A viagem seguinte seria preso para Roma, onde ele também anunciaria ali o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Nessa exposição que estamos fazendo, já há aproximadamente 1 ano e meio, os irmãos têm acompanhado esse avanço do evangelho, como o próprio Senhor Jesus anunciou, de Jerusalém, passando pela Judeia e Samaria, até que, com a graça de Deus, alcance os confins da terra. E nos últimos domingos, os irmãos têm acompanhado comigo o apóstolo Paulo durante essa sua segunda viagem missionária. Irmãos, acompanharam como o apóstolo Paulo, saindo de Antioquia da Síria, ele percorreu a Galácia, confirmando as igrejas que haviam sido estabelecidas, fundadas durante a primeira viagem, e como dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo foi levado a Troade, dali cruzou o mar Egeu e foi então levado a anunciar o evangelho na Europa, no continente europeu. Vimos aqui como o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na cidade de Filipos, como depois ele partiu para Tessalônica, depois pregou o evangelho em Bereia, depois em Atenas, e finalmente ele havia passado no mínimo 1 ano e 6 meses pregando o evangelho na grande e imoral cidade de Corinto. E eu procurei ressaltar aqui para os irmãos como Lucas, o autor deste livro, de maneira inspirada, em cada cidade onde o apóstolo Paulo pregava o evangelho, ele procura enfatizar e ressaltar alguns aspectos diferentes da atividade missionária do apóstolo Paulo. Em Filipos, nós vimos como Lucas ressalta a soberania de Deus na obra da redenção e na obra da providência. Nós vimos como todas as coisas foram dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, tanto na vida de Paulo, como na vida de Lídia e do carcereiro de Filipos e sua família, para que eles pudessem então ser alcançados pelo evangelho. Em Tessalônica, nós vimos a estratégia
missionária que o apóstolo Paulo utilizou, e vimos como Lucas enfatiza o tipo de pregação de Paulo ali naquela cidade. Já em Bereia, a ênfase de Lucas é na recepção da mensagem, como os habitantes daquela cidade foram nobres e receberam de maneira digna o evangelho, não com prevenção de antemão, mas de fato avaliando aquilo que estava sendo ensinado e pregado pelo apóstolo à luz das Escrituras, para confirmar se de fato as coisas eram como Paulo estava ensinando. Já em Atenas, Lucas enfatiza a dificuldade daquele povo culto, mas idólatra, para receber o evangelho que havia sido ali anunciado com graça e com muita sabedoria, naquela mensagem tão preciosa que Paulo prega em Atenas. E em Corinto, de onde nós estamos chegando juntamente com o apóstolo, saindo agora juntamente com o apóstolo Paulo, nós vimos como Lucas enfatiza o mensageiro ali, que foi o apóstolo Paulo, e a luta que o apóstolo Paulo enfrentou quando chegou em Corinto, com histórico de perseguição, chegou ali até certo ponto desapontado pela reação ruim dos atenienses idólatras, que não aceitaram o evangelho ali pregado, como Paulo ali sozinho, sem os seus companheiros pela primeira vez, tendo que na verdade fazer tenda e trabalhar para se sustentar, ele foi, pela misericórdia e graça de Deus, grandemente consolado, encontrando ali Áquila, Priscila, depois com a chegada de Silas e de Timóteo, e com isso ele pôde se dedicar mais intensamente à pregação do Evangelho, mas também por aquela visão encorajadora que o apóstolo Paulo teve, quando o Senhor aparece a Paulo e disse: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E vimos como o apóstolo Paulo ali permaneceu por pelo menos 1 ano e 6 meses, pregando o Evangelho, anunciando a salvação pela graça de Deus, através da obra que Cristo realizou na cruz para a nossa salvação. A passagem que temos agora, meus irmãos, a considerar do verso 18 até o verso de número 23, é um relato resumido do final dessa viagem missionária e o início da próxima viagem, da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui nós temos uma descrição bem breve da partida de Paulo de Corinto, da passagem dele pela cidade de Éfeso e da chegada dele na Síria, como era de fato a sua intenção e o seu propósito nesse final da segunda viagem missionária. Eu quero chamar a atenção dos irmãos apenas para alguns dados, algumas informações que Lucas nos fornece nesse breve relato, e daqui extrair algumas poucas lições para a nossa instrução nessa noite. E quero acompanhar esse relato, primeiro chamando a atenção dos irmãos e irmãs para o verso 18, onde nós encontramos essa breve menção de Lucas, que Lucas faz, da partida de Paulo da cidade de Corinto. E nesse versículo, Lucas nos informa que depois de Paulo haver permanecido em Corinto por ainda algum tempo, ele tinha como destino a província da Síria, onde ficava não apenas Antioquia da Síria, mas também a Judéia e a cidade de Jerusalém. Por alguma razão, ele deu por concluída a sua segunda viagem missionária, e a intenção dele era retornar
para a base que o havia enviado para a cidade de Antioquia, e ali então concluir aquilo que, com a graça de Deus, ele havia começado a sua segunda viagem missionária, quando alguns anos antes ele havia partido da cidade de Antioquia da Síria e se dirigido ali para o norte, pela Galácia, como eu mencionei, e depois, diretamente dirigido pelo Espírito Santo, foi levado a anunciar o Evangelho nessas cidades da Europa, em Filipos, em Tessalônica, na Bereia, em Atenas e na cidade de Corinto. Lucas registra que Paulo leva consigo os dois companheiros que ele havia encontrado na cidade de Corinto e que haviam sido muito úteis a ele naquele momento em que ele chegou ali sem recurso financeiro, sem companheiros de ministério que haviam ficado ali em Filipos, e ali, quando chegou, ele então encontrou-se com Áquila e Priscila. Esses dois irmãos foram importantes na vida do apóstolo Paulo, e ele, portanto, leva os dois, Priscila e Áquila, em sua companhia. A menção, o fato, até certo ponto inusitado, mencionado nesse versículo 18, é que quando chegou no porto de Cencreia, de onde ele pegaria o navio para cruzar de volta ao mar Egeu até a cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia, diz o texto que o apóstolo Paulo raspou a cabeça porque tomara voto. E essa menção traz para nós alguma dificuldade na compreensão daquilo que o apóstolo Paulo fez aqui. Na realidade, o que ele fez foi, quase certamente, o que ele estava fazendo ali era completando o voto de Nazireu. Se os irmãos forem ler em Números, no capítulo 6, os irmãos encontram lá as orientações para aqueles que faziam o voto do nazireado. E eles então se consagravam a Deus, não tomavam nenhum tipo de bebida, e eles deixavam o cabelo crescer por algum tempo, ali não passava navalha, até que o voto fosse concluído, quando eles então raspavam a cabeça, e esse cabelo ia ser depois queimado lá quando as ofertas sacrifícios eram oferecidos na cidade de Jerusalém. E nesse capítulo 6 nós temos exatamente, de Números, nós temos exatamente essa descrição, e quase certamente o apóstolo Paulo havia realizado esse voto do nazireado, havia passado algum tempo sem raspar a cabeça, e aqui é mencionado então que ele completou esse voto raspando a cabeça ali na cidade de Cencreia. O problema que se levanta aqui é: por que o apóstolo Paulo fez isso? Afinal de contas, nós já não estamos mais na antiga dispensação. E Paulo, mais do que ninguém, vemos isso especialmente na carta aos Gálatas, combatia essa observância daqueles ritos e cerimônias que eram próprias da antiga dispensação, mas que não tinham mais sentido agora na nova dispensação da graça. E certamente, irmãos, Paulo não realizou esse voto do nazireado por si próprio, ou como se ele ainda estivesse cumprindo o Antigo Testamento, mas quase certamente ele fez isso por causa dos judeus. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, nós vemos que ele claramente combate nós voltarmos àquelas práticas das leis cerimoniais do Antigo Testamento, da antiga dispensação. Ele argumenta que para a liberdade foi que Cristo nos libertou e que nós não estamos mais sujeitos àquelas prescrições cerimoniais
próprias da antiga dispensação, mas impróprias para a nova dispensação da graça, quando já foi cumprido por Cristo todos aqueles símbolos e todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento. Na realidade, certamente Calvino está correto quando ele escreve o que eu transcrevi aqui para os irmãos, comentando essa passagem, esse ato do apóstolo Paulo. Calvino escreve: Paulo fez isso por causa dos judeus, para os quais ele estava indo. Ele não fez nenhum voto cerimonial por si próprio. Paulo sabia que aquilo que Deus havia ordenado como lei cerimonial no Antigo Testamento era apenas para o povo daquela época. E nós sabemos o quão diligentemente o apóstolo Paulo ensinava que o reino de Deus não consiste desses elementos exteriores. E o quanto ele exortou acerca da abrogação desses elementos. Logo, ele raspou a cabeça apenas por causa dos judeus, os quais eram ainda ignorantes. Ele mesmo afirma que voluntariamente observava a lei da qual havia sido liberto, a fim de ganhar os que estavam debaixo da lei. E realmente, meus irmãos, quando nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 19 e 20, nós encontramos, eu entendo, a chave para a interpretação dessas observâncias de Paulo, ainda ali naquele momento de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de algumas cerimônias da lei judaica. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 19, nós lemos: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu penso que esses versos explicam muito bem a razão pela qual o apóstolo Paulo havia deixado por um tempo o cabelo crescer, e ali em Cencreia, antes de partir para Jerusalém, sabendo que ia visitar a igreja ali, e conscientes de todos os problemas que tinham ainda com relação ao judaísmo, o apóstolo Paulo aqui se faz como se estivesse ainda debaixo da lei, mesmo não estando mais debaixo da lei, com o propósito de chegar em Jerusalém e ali então poder ganhar os judeus para Cristo através do testemunho dele e do anúncio do Evangelho. Então, irmãos, isso sobre a partida do apóstolo Paulo de Corinto. Ele sai de lá depois de um tempo. Seu propósito é ir de volta para a Síria, onde estava ali Jerusalém, e onde estava Antioquia da Síria. Leva em sua companhia Priscila e Áquila, e em Cencreia ele faz esse voto, não como ainda observando aqueles preceitos e leis cerimoniais que haviam sido abrogados com a obra de Cristo perfeita, prefigurada apenas por essas cerimônias do Antigo Testamento. Mas faz isso apenas para se fazer como judeu, para que pudesse ali chegar em Jerusalém e, se possível, ganhar também os judeus, como ele mesmo diz, escrevendo ali a igreja de Corinto. A partir do verso 19 do nosso texto, até o versículo 21, Lucas registra também, muito brevemente, a passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. Os irmãos que estão acompanhando essa exposição do livro de Atos devem lembrar que o apóstolo Paulo, por ele próprio, no início da sua segunda viagem missionária,
depois de passar ali pela Galácia, ele tinha a intenção, provavelmente, de se dirigir para Éfeso. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, que não permitiu nem que ele fosse direto para Éfeso, nem que fosse para Bitínia, mas foi conduzido para Troade e dali, através daquela visão que teve do varão macedônio chamando, isso, pedindo socorro e pedindo ajuda, Paulo e seus companheiros compreenderam que Deus os estava chamando para anunciar o Evangelho ali na Macedônia. Mas, ao que tudo indica, Paulo já estava planejando completar a segunda viagem e depois retornar à cidade de Éfeso e ali então finalmente anunciar o Evangelho naquela importante capital da província romana da Ásia, que hoje chamamos de Ásia Menor. E pegando o navio no porto de Cencreia, não se dirigiu diretamente para Jerusalém, primeiro para o porto de Cesareia, depois para Jerusalém, mas ele então passou ali algum tempo na cidade de Éfeso. E Lucas registra acerca dessa passagem de Paulo na cidade de Éfeso, basicamente 3 coisas. Primeiro, que ali ele deixou Áquila e Priscila, provavelmente estabelecendo já as bases para o retorno posterior dele, para ali pregar o Evangelho na cidade de Éfeso. E realmente Paulo permaneceria ali o maior tempo que ele permaneceu em alguma cidade anunciando o Evangelho, como nós vamos ver posteriormente. Além disso, Lucas menciona aquilo que de mais importante precisaria ser mencionado, que mesmo de passagem, Paulo não deixou de anunciar o Evangelho na sinagoga de Éfeso. No versículo 19 nós lemos que chegados a Éfeso, deixou-os ali, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E nessa exposição nós temos visto, meus irmãos, que Paulo poderia não fazer outra coisa nas suas viagens missionárias, mas uma coisa ele sempre fez: pregou o Evangelho. Em cada cidade que ele passava, primeiro na sinagoga, como era a sua estratégia missionária, e depois, quando não era possível, em outro lugar, como aconteceu em Corinto e como vai acontecer depois em Éfeso. E se não havia sinagoga, na beira de um rio, como aconteceu em Filipe, ou em uma praça, como ele pregou lá também em Atenas para o povo pagão culto de um modo geral. Mas uma coisa o apóstolo Paulo fazia e Lucas não deixa de registrar: ele anunciava o Evangelho, ele pregava o Evangelho, as boas novas de salvação, anunciando primeiro aos judeus que Jesus era o Messias prometido, mas também anunciando aos pagãos a salvação pela graça, mediante a fé na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. A terceira coisa que Lucas registra acerca dessa permanência breve de Paulo em Éfeso é que ele foi convidado a permanecer ali. Temos estudado na escola dominical acerca da vontade de Deus e das decisões humanas, da direção de Deus para a nossa vida. E aqui, num desses domingos, eu tratei da questão das portas abertas, como se isso fosse uma norma segura, uma direção segura para se decidir as coisas na vida. E nós vemos que na verdade não é assim. Aqui nós temos uma porta aberta para o apóstolo Paulo pregar o Evangelho na cidade de Éfeso, mas ele não permaneceu na cidade de Éfeso. Havia uma missão a ser concluída, havia uma tarefa a ser completada, e mesmo com essa receptividade tão grande que ele teve aqui, nesse momento, na cidade de Éfeso, convidado que foi para ali permanecer mais tempo pregando o Evangelho, ele não acedeu, ele não aceitou esse convite, mas ele precisava ir, e assim ele fez para concluir a sua segunda viagem, retornando a Jerusalém e
a cidade de Antioquia. Mas se ele não aceita permanecer, mesmo tendo essas portas abertas para pregar o evangelho nesse momento, o apóstolo Paulo promete voltar, mas não sem antes dizer, se Deus permitir, ou seja, se Deus quiser. E se os irmãos forem ler as cartas do apóstolo Paulo, vão ver que várias vezes, com essas palavras ou em outras palavras, o apóstolo Paulo não deixa de lembrar a si próprio e aos outros que a sua vida e os seus planos não estão nas suas mãos. Se Deus quiser, eu vou e voltarei para vós outros. E assim ele mostra a sua dependência da providência de Deus na sua viagem missionária. Ele fazia planos, ele recrutava ajudantes, ele era diligente nesse anúncio do evangelho, mas ele tinha consciência de que ele iria e voltaria, se Deus assim permitisse. E os irmãos podem observar em passagens como, por exemplo, Romanos, no capítulo 1, no versículo 10, não precisamos ler agora, no capítulo 15, no versículo 32, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 19, e em várias outras passagens nas suas cartas, o apóstolo Paulo sempre menciona, se for a vontade de Deus, se Deus permitir, se Deus quiser, então eu farei isso, farei aquilo e farei aquilo outro. No final do versículo 21, nós temos a menção, então, que o apóstolo Paulo, embarcando, partiu de Éfeso finalmente para o seu destino. E nos versículos 22 e 23, nós temos também um registro muito breve da chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém, em Antioquia da Síria, a menção da permanência dele ali por algum tempo, e depois então da retomada das suas viagens, do início da terceira viagem missionária. Nós lemos no versículo 22 que o apóstolo Paulo chegou a Cesareia. Cesareia era um porto próximo à cidade de Jerusalém. No texto original, no grego, não lemos, não consta aqui a cidade de Jerusalém. Na nossa tradução, sim. É uma inferência e uma inferência perfeitamente razoável. No texto original, nós lemos apenas, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo, e subindo, saudou a igreja. Mas, na verdade, esse subindo, de acordo com como é utilizado no Novo Testamento, no livro de Atos, claramente indica que o apóstolo Paulo subiu à cidade de Jerusalém. Provavelmente para completar o voto que havia feito e ali oferecer o sacrifício conforme a lei cerimonial exigia, dando esse testemunho ali de que valorizava os costumes judaicos com o propósito de ganhar também os judeus ali. Podemos certamente imaginar que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém para ali prestar conta da sua viagem, reconhecendo a igreja mãe de Jerusalém, falando a eles das coisas que Deus estava fazendo, e então depois ele se dirigiu para a cidade de Antioquia da Síria, desceu para Antioquia da Síria, aonde permaneceu, passou ali algum tempo. O final da viagem, da segunda viagem missionária, o início da segunda viagem missionária está aqui no meio do versículo 23, aonde Lucas apenas menciona que ele passou ali algum tempo e depois, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos, então ele continuou agora já dando início à sua terceira viagem missionária. Quase nada é dito aqui daquilo que o apóstolo Paulo teria feito na cidade de Antioquia da Síria. Mas é costume de Lucas, eu já ressaltei isso aqui estudando o livro de Atos, não repetir coisas que já haviam acontecido em outras ocasiões. Ele infere que os seus leitores então poderão concluir que aconteceu mais ou menos a mesma coisa que havia acontecido
na cidade anterior, de onde ele tinha vindo, ou então em circunstâncias semelhantes anteriores. O que quase certamente aconteceu ali na cidade de Antioquia foi aquilo que aconteceu quando Paulo concluiu a sua primeira viagem missionária. E nós podemos ler isso, o que aconteceu ali, no capítulo 14 do livro de Atos, nos versículos 24 em diante, quando o apóstolo Paulo conclui a primeira viagem missionária. E ali nós lemos que, atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra, em Perge desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Irmãos, percebem até a semelhança da linguagem. Permaneceram não pouco tempo. E também, já lá no final da segunda viagem missionária, nós lemos também que eles permaneceram algum tempo ali na cidade de Antioquia. Então, irmãos e irmãs, provavelmente o que Paulo fez aqui foi prestar conta da sua viagem. Ele havia sido enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Havia sido enviado na primeira viagem missionária, separado com Barnabé pelo Espírito Santo. Havia sido enviado pela igreja também da cidade de Antioquia na sua segunda viagem missionária, agora acompanhado por Silas e depois por Timóteo. E o que Paulo faz é retornar para a cidade de Antioquia da Síria, depois de, quem sabe, mais de 2 anos, quase certamente, que ele havia partido para a sua segunda viagem, para então ali reunir a igreja, como foi feito no final da primeira viagem, prestar conta do seu relatório da sua viagem missionária, das suas atividades missionárias, e descrever ali como Deus graciosamente havia aberto a porta dos gentios para o Evangelho, e como muitos haviam se convertido pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo de Deus no coração deles. Podemos certamente imaginar ali o apóstolo Paulo chegando de volta, aportando em Cesareia, se dirigindo a Jerusalém, completando o voto, ali oferecendo o seu sacrifício, saudando a igreja, falando com os irmãos lá de Jerusalém, prestando também conta do seu relatório, depois indo para a igreja de Antioquia, ali reunida a igreja e relatando como Deus havia agido através dele, quando o evangelho foi anunciado na cidade de Filipos, e ele contando ali a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, como Deus abriu o coração de Lídia para que ela atendesse e compreendesse o evangelho da graça de Deus em Cristo. Como perseguido, ele se dirigiu para Tessalônica e ali pregou o evangelho. Como depois pregou também na cidade de Bereia, e como aqueles irmãos eram nobres e avaliavam e comparavam as coisas que o apóstolo Paulo pregava, e quantas pessoas se converteram ali. Como depois ele pregou naquela culta cidade de Atenas, mas como eles responderam mal à pregação do evangelho, como eram sábios segundo o mundo, mas como eram tão poucos sábios segundo Deus, que não valorizavam o conhecimento mais precioso que eles podiam alcançar. Provavelmente falou também da fraqueza com que ele chegou em Corinto para anunciar o evangelho, mas como Deus foi gracioso e o encorajou ali, encontrando Áquila, encontrando Priscila, e com a chegada também de Silas e de Timóteo, e com aquela visão que teve, sendo ali fortalecido e encorajado pelo fato de que Deus mesmo havia declarado a ele que ali havia tantas pessoas ainda para serem convertidas, e como ele passou por Éfeso, enfim, irmãos, podemos imaginar aqui o apóstolo Paulo pregando o seu relatório, anunciando as coisas que Deus havia feito, prestando o seu relatório ali na cidade de Antioquia da Síria. Depois de tanto trabalho, de tantos anos, depois de apedrejamentos, depois de chicotada, depois de tantas coisas ruins, Paulo merecia umas férias de descanso. E aqui passou esse período
lá, provavelmente um inverno inteiro, ali, juntamente com os irmãos, como havia passado no final da primeira viagem missionária, e o tempo agora sendo novamente oportuno, Lucas simplesmente registra que ele passou novamente pela Galácia e pela Frígia, ali por Listra, Icônio, Derbe, fortalecendo aquelas igrejas, animando novamente aqueles irmãos, naquelas igrejas que haviam sido estabelecidas durante a sua primeira viagem missionária, e Lucas rapidamente traz Paulo ali para a cidade de Éfeso, aonde o Evangelho agora estabelece a sua base e será ali anunciado, e aonde, com a graça de Deus, nós estaremos considerando nos domingos seguintes. Irmãos, desse breve relato que Lucas nos fornece, nesses momentos finais da viagem missionária do apóstolo Paulo, a saída de Corinto, a passagem por Éfeso e a chegada no seu destino na província da Síria, primeiro em Jerusalém, depois na cidade de Antioquia da Síria, nós podemos extrair algumas lições e aplicar esse texto para nós, essa passagem para nós hoje à noite. Uma das lições que eu gostaria de extrair para a nossa edificação diz respeito à importância, a dificuldade, mas a importância de nós completarmos com a graça de Deus as obras que Deus nos confere para serem realizadas. Como eu disse no início, começar não é tão difícil, mas perseverar durante toda essa viagem, todas aquelas tribulações pelas quais o apóstolo Paulo teve de passar, e completar a viagem, retornar e chegar até o final, não é coisa fácil. E essa lição nós aprendemos nesse texto. É importante completarmos as nossas missões, as nossas tarefas, e prestarmos conta a quem de direito pela tarefa acerca da tarefa que nos foi confiada. Esse é um exemplo que o apóstolo nos dá. E esse é um exemplo que o apóstolo nos dá não apenas uma vez, mas duas vezes. Lucas faz questão de registrar e Paulo fez questão de concluir a sua primeira viagem, de retornar à sua base e de lá prestar relatório de todas as suas atividades. E embora Lucas não enfatize isso aqui na segunda viagem missionária, porque ele quer logo focalizar o trabalho missionário na importante cidade de Éfeso, e aqui ele trata apenas de passagem desses acontecimentos, ele não deixa de registrar a ida do apóstolo Paulo à cidade de Antioquia da Síria, mesmo não aproveitando aquela porta aberta para a pregação do Evangelho logo naquele momento na cidade de Éfeso. Ele precisava retornar, ele precisava ir a Jerusalém, ele precisava voltar a Antioquia, ele tinha que completar essa sua segunda viagem missionária, e ele estava pronto para prestar relatório das suas atividades àqueles que o haviam enviado e patrocinado, na verdade, a viagem missionária dele. Isso é uma lição para nós também. Cumprirmos as tarefas que Deus nos confia, e com a graça dele completarmos isso e, sendo necessário, prestarmos conta das atividades que Deus nos dá a quem de direito, a quem Deus coloca como nossos supervisores, a quem Deus coloca com autoridade sobre as nossas vidas. Uma outra lição que penso podemos tirar daqui, extrair dessa passagem bíblica para a nossa instrução e edificação, diz respeito à nossa atitude nessa nova dispensação do Evangelho com relação a práticas cerimoniais que eram próprias da antiga dispensação, mas não são mais próprias para a nova dispensação. Obviamente eu concordo com Calvino, como eu citei, que o apóstolo Paulo, que combateu tanto essas diferenças de dia e dia, como ele faz lá, escrevendo aos Gálatas,
e combateu tanto essa permanência de cerimônias que eram próprias da antiga dispensação, mas não são mais próprias para a nova dispensação. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, nesse momento de transição, devido àquelas circunstâncias, querendo ganhar os judeus, ele mostra dessa lição ainda de paciência e vontade mesmo e tolerância de se submeter a essas cerimônias com o propósito de ganhar alguns. E a lição que penso que nós podemos extrair daqui é essa de sermos pacientes e tolerantes nas obras necessárias de reforma religiosa, em que pela misericórdia e graça de Deus nós possamos estar sendo utilizados. Aqui nós temos uma circunstância como essa. O apóstolo Paulo poderia simplesmente dizer: não, isso aqui não tem mais nada a ver, isso venceu, isso passou, e eu não vou realizar isso aqui de maneira nenhuma. Mas o apóstolo Paulo não faz isso. O irmão lembra que quando ele tomou Timóteo e levou Timóteo consigo, ele fez questão de circuncidar Timóteo. Vários intérpretes ficam em confusão com relação a isso, porque Timóteo era filho de pai grego. E por que Paulo, que combatia tanto a circuncisão, na verdade, circuncidou Timóteo? Exatamente para facilitar o ingresso do Evangelho, o anúncio do Evangelho entre o povo judeu. E como nós vimos aqui, era a estratégia do apóstolo Paulo procurar as sinagogas. E ali então, sob aquela base já do conhecimento do Antigo Testamento, Paulo começava a anunciar o Evangelho. Então ele sabia, isso aqui não... Desculpe, irmão. A circuncisão não tem mais valor algum. E na verdade, se alguém a pratica com propósito religioso, está praticando de maneira absolutamente errada. E a carta mais dura que o apóstolo Paulo escreveu foi exatamente à igreja da Galácia. Não foi a igreja com aqueles problemas morais de Corinto, mas foi a igreja com aqueles problemas teológicos da Galácia. E Paulo escreveu de maneira dura, combatendo aqueles que queriam ainda permanecer com o rito da circuncisão. Agora, se circuncidar, com isso facilitaria o avanço do Evangelho e a promoção do reino de Deus no mundo. Naquelas circunstâncias, Paulo estava pronto para circuncidar Timóteo e ter a paciência e a tolerância de se submeter e de se fazer judeu e de se fazer como que alguém, se ainda estivesse debaixo da lei, sabendo que não estava debaixo da lei, mas com o propósito de ganhar alguns. O que nós temos aqui, meus irmãos, é alguma coisa semelhante àquilo. É Paulo sabendo que ia para Jerusalém e conhecendo as oposições e os problemas que estavam sendo levantados pelos judaizantes com relação à conversão dos gentios. O apóstolo Paulo estava pronto para fazer esse voto e para raspar a cabeça, ali então ir a Jerusalém e está aqui nos dando uma lição, que às vezes, mesmo que a gente saiba que não é mais necessária essa prática ou aquela prática, por algum tempo ele ainda aquecer e, se necessário for, até se submeter a ela, com o propósito de promover o reino de Deus e o anúncio do Evangelho e a glória de Deus nesse mundo. E aqui e ali, ainda que sabendo que uma coisa nem é necessário mais, se isso for um impedimento ao Evangelho, nós abrimos mão e às vezes podemos praticar alguma coisa desse sentido com o propósito de não ter escândalo ou de alguma maneira facilitar o avanço e o anúncio do Evangelho. Na época da Reforma, houve muitas questões dessa natureza. Entre os puritanos no século seguinte, no século XVII, houve várias questões dessa natureza. E vários reformadores e puritanos mostraram esse espírito capaz de dizer: não, eu não concordo com isso não tem mais sentido. No entanto, por algum tempo eu condescendo em praticar isso, apenas para que não haja um impedimento maior e o Evangelho possa ser anunciado e essa reforma possa avançar. No tempo apropriado, esse ponto será também tratado.
e essa reforma, no que diz respeito a essa questão, também será realizada. E, portanto, meus irmãos, aqui nós temos uma lição de paciência e, às vezes, de prudência para caminharmos de maneira, num passo apropriado, com a misericórdia e graça de Deus, sem atropelamentos naquilo que é necessário reformar, conformando as nossas práticas das Escrituras, mas com paciência. E se necessário for raspar a cabeça, em sentido figurado, vamos raspar a cabeça para que não haja maiores problemas, maiores dificuldades. Em tempo oportuno, a igreja alcança a compreensão de que aquilo já não teria mais sentido, e então podemos avançar nessas áreas, algumas áreas mais delicadas também. Outra lição, irmãos, que o texto nos ensina de respeito à continuidade da pregação. Eu chamo a atenção mais uma vez, não posso deixar de fazer, é quase um refrão nesses estudos que temos feito no livro de Atos, que a agenda da igreja é ser coluna e baluarte da verdade. E aqui nós encontramos mais uma vez. Olha, o relato é muito breve. Lucas faz uma menção bem resumida da saída de Corinto, da passagem de Éfeso e da chegada em Antioquia. Mas ele não deixa de mencionar, mesmo que de passagem, que o apóstolo Paulo pregava na sinagoga. Porque isso ele não poderia deixar de fazer. E essa é a função essencial e primordial da igreja em todas as circunstâncias. Anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E a última lição, meus irmãos e irmãs, que eu quero extrair dessa passagem bíblica de respeito à nossa dependência, a necessidade de mesmo manifestarmos em palavra para nossa própria lembrança e lembrança dos outros, que nós não somos senhores da nossa vida, que a nossa vida não está nas nossas mãos. Nós podemos ter planos, e a Bíblia não condena os nossos planos. Nós devemos ser prudentes, e a Bíblia não condena, pelo contrário, encoraja a prudência. Mas nós não devemos ser arrogantes, presunçosos, ao ponto de pensarmos, ou mesmo esquecermos, de que a nossa vida não está nas nossas mãos. E que o cumprimento dos nossos planos não depende de nós, mas depende do Criador dos céus e da terra, do Senhor do universo, do Senhor da história, do Senhor da nossa vida. E é um costume muito salutar. Quando nós fazemos planos, sempre lembrarmos, se Deus quiser, nós faremos isso ou nós faremos aquilo. Porque essas coisas, a nossa vida e o nosso futuro não estão nas nossas mãos, mas estão nas mãos do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus da providência, do Deus da redenção. Como é fácil nós esquecermos disso e dizermos, amanhã eu farei isso, depois de amanhã eu farei aquilo, ou de maneira mais arrogante ainda, no ano que vem eu farei isso ou farei aquilo. Sabe lá o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, semana que vem e muito menos ainda no ano que vem. É muito tempo. Faremos isso ou faremos aquilo? Sim. Planejaremos, sim. Mas é muito bom, como o apóstolo Paulo faz em várias das suas cartas, e como ele diz aqui, eu vou a Jerusalém, pretendo ir a Antioquia da Síria e devo retornar, se Deus quiser. Ou como os antigos usavam apenas duas iniciais, DV, latinas, Deu volente, quer dizer, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, aí eu farei isso, eu farei aquilo outro, ou eu deixarei de fazer. É sempre muito bom, meus irmãos e irmãs, mesmo na obra do ministério, como nós temos o exemplo aqui, ou em quaisquer outras circunstâncias da vida, relembrarmos que a nossa vida não está nas nossas mãos, que nós não temos as rédeas da nossa vida, que nós já,
graça e misericórdia de Deus, a confiamos ao nosso Salvador. E é muito bom, no coração, termos essa consciência de que é o Senhor quem dirige as nossas vidas e Ele é quem nos conduz de uma maneira ou de outra maneira, de conformidade com o seu plano eterno e com a sua vontade soberana, boa, agradável e perfeita. Mas é muito bom também, com a nossa própria boca, nós nos lembrarmos e lembrarmos aos outros, quando fazemos planos e quando diremos faremos isso ou faremos aquilo, colocarmos palavras como essas nos nossos lábios. Se Deus quiser, eu farei isso ou eu farei aquilo. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.